Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a expansão marítima europeia. Mas antes de falarmos sobre o nosso tema em questão, vamos inicialmente ver algumas informações sobre nossa aula. Esta é uma aula direcionada para os estudantes do 7º ano e esse tema está dentro da seguinte unidade temática: o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Ao longo desta aula, nós vamos buscar desenvolver duas habilidades. A primeira, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. A segunda, identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Então, vem comigo! Então vamos começar a nossa aula com a seguinte pergunta: afinal, o que significa modernidade? Em história, quando usamos esse termo, estamos nos referindo a um período da história geral. Então, vamos ver aqui essa periodização que está sendo mostrada na tela. Essa periodização é uma divisão tradicional da história. E quando nós falamos de modernidade, nós estamos falando de um desses períodos, de uma dessas fases. Essa fase seria a Idade Moderna, que, segundo esta divisão, teve início no ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, e teve fim em 1789, com o início da Revolução Francesa. Esse termo, modernidade, vem de moderno e serve para distinguir os períodos anteriores. Por exemplo, o período anterior à Idade Moderna é a chamada Idade Média, que recebeu esse nome porque está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, ao longo desta aula, nós vamos estudar um dos principais eventos que marcaram o início da modernidade. E aqui é muito importante lembrar a vocês que em história as transformações não ocorrem do dia para a noite, de forma abrupta, mas sim de maneira paulatina, de forma transitória, devagar e contendo muitos eventos que podem resultar em uma transformação profunda, que são as rupturas, e podem também garantir que muita coisa continue, ou seja, as permanências. Então, vamos lá para o nosso tema. Quando falamos de expansão marítima, estamos falando de uma época em que os europeus se lançaram pelo Oceano Atlântico buscando novas rotas marítimas. Todavia, esse período, século XV, inicialmente ali, nessa época havia muitas crenças em relação ao oceano, que era um local totalmente desconhecido. Os europeus acreditavam que naqueles lugares haviam monstros marinhos que iriam engolir as embarcações e que seriam muito perigosas essas viagens. Note que eles representavam esses monstros e esse imaginário nos mapas da época. E aí você pode pensar, se era tão perigoso, como que os europeus conseguiram qual a inspiração que eles tiveram para poder seguir e iniciar essa expansão marítima via oceano? Os motivos foram os seguintes. Primeiro, a necessidade de adquirir alguns produtos que eram muito importantes e esses produtos só tinham no Oriente. Que produtos eram esses? As especiarias, que eram condimentos como cominho, como pimenta do reino, como noz moscadas, como açafrão, entre outros condimentos que para a gente hoje é muito comum. Todavia, naquela época não eram. Esses produtos eles só eram obtidos com os árabes que traziam essas mercadorias do Oriente e então os europeus adquiriam e comercializavam. Outro produto que eles buscavam adquirir com essas viagens marítimas era obter marfim, perfumes, tecidos, inclusive a seda, principalmente a seda, e objetos de tapeçaria.
Muitas vezes, esses produtos, por serem muito caros e muito raros, eles eram até mesmo utilizados como moeda de troca. Além de adquirir esses produtos, tá? E aliás, para adquirir esses produtos, eles precisariam ali então encontrar uma rota até o Oriente para poder adquirir eles lá. E aí você pode observar esse mapa que está sendo exibido na tela, que mostra as principais rotas comerciais da Europa no século XIII. O que acontecia? A maior parte das rotas marítimas ocorriam pelo Mediterrâneo e haviam duas cidades italianas que acabavam monopolizando essa rota. Essas cidades eram Gênova e Veneza. Esses mercadores adquiriam essas mercadorias com os árabes e então repassava para as outras regiões da Europa. Todavia, esses produtos saíam, no final das contas, muito mais caro. Então, começou a surgir o desejo por parte de outros países da Europa de conseguir esses produtos diretamente na fonte. E daí vinha a grande questão. Eles não poderiam vir pelo mar Mediterrâneo, que era uma região de monopólio das cidades italianas. Por terra também se tornava uma viagem bastante perigosa devido aos conflitos, guerras, e também naquela época não havia a infraestrutura que existe atualmente. Então, por terra seria quase que inviável e muito perigoso. Então, a saída seria conseguir ali encontrar uma nova rota marítima para chegar até o Oriente, adquirir esses produtos e levar para a Europa e comercializar com um valor muito mais abaixo e assim garantir lucros maiores. Além desses dois objetivos, eles também queriam obter metais preciosos. Naquele período, prevalecia uma prática econômica denominada mercantilismo. Segundo ela, a riqueza de uma nação ela era medida pela quantidade de metais preciosos que esse reino tinha, como ouro e prata, por exemplo. Então, o desejo de chegar a outros locais, a novos territórios, tinha ali a sua sustentação na necessidade e no desejo de obter esses metais preciosos, já que as minas lá na Europa já estavam bastante exploradas, já haviam sido exploradas, então haviam poucos desses recursos disponíveis. E naquele período é importante lembrar que esses metais preciosos, eles eram utilizados para poder fazer as moedas, que eram muito diferentes das moedas que nós temos atualmente. Além de obter metais preciosos, também havia ali o desejo de disseminar a fé cristã. Pois é, a igreja também teve um papel fundamental nessa expansão marítima e também no processo de dominação de outros povos que vieram a partir desse evento. O pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país da Europa a conseguir, de fato, realizar essa navegação pelo Atlântico. E aí você pode se perguntar, por que foi Portugal, não foi a Espanha, não foi a Itália, não foi a Holanda ou outro país? Tá? Então, eu vou responder agora mesmo. Um dos motivos é a situação geográfica. Tá? Portugal tem uma localização geográfica bastante favorável para as navegações. Note no mapa que Portugal está localizado na região da Península Ibérica e é uma região litorânea, então tem saída para o mar, tem saída para o oceano. Então isso facilitou muito esse pioneirismo português. Outro motivo foi o domínio de equipamentos e técnicas de navegação. Os portugueses já tinham sob seu domínio e já tinham conhecimento muitas tecnologias de navegação para a época, tecnologia de ponta, como a bússola, o quadrante e o astrolábio, que eram tecnologias que serviam para os navegadores se orientarem em alto mar, e eles também haviam inventado e desenvolvido a caravela, que era um barco, um navio muito mais rápido e que facilitaria essas viagens. Além disso, outros motivos também fizeram com que Portugal fosse o primeiro país a iniciar essas navegações. Um deles foi o contato com textos antigos e relatos de viagem. Pois é, os portugueses, desde os séculos
13, 12, 13, eles já tinham contatos com muitos textos onde eram relatados outros lugares que tinham muitas riquezas, outros povos, e isso de certa forma ia instigando eles a querer buscar e conhecer esses outros lugares. Tá bom? Além disso, havia um outro fator muito importante, o enriquecimento dos mercadores. Os mercadores faziam parte da burguesia de Portugal, assim como os artesãos e os banqueiros. Os mercadores conseguiram enriquecer bastante no período em que Portugal era um entreposto comercial. Então, esse enriquecimento garantiria ali os recursos, ou parte deles, para que aquelas viagens fossem financiadas. Outro motivo foi a formação de um Estado centralizado. Portugal foi o primeiro país da Europa a conseguir se organizar em uma monarquia centralizada. Isso dava ao Estado muito mais poder e condições de financiar essas viagens além mar. E tudo isso com o objetivo de encontrar metais preciosos, aumentar a riqueza do reino e, consequentemente, também aumentar o poder do rei para outros territórios. Então, já sabemos que Portugal foi o primeiro país a iniciar essas navegações. Sabemos também o porquê foi Portugal, né? Quais foram as vantagens que esse país teve, quais as condições que tornaram favoráveis esse pioneirismo, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre as navegações portuguesas. Então, Portugal deu início a essas navegações no início do século XV e logo em 1415 Portugal teve uma conquista muito importante, que foi a conquista de Ceuta. Observem no mapa. Logo em seguida eles conseguiram ultrapassar a região conhecida como Cabo Bojador e a partir daí deu-se início ao chamado Périplo Africano, que é essas viagens contornando o continente africano até chegar lá na região das Índias. E aqui eu quero enfatizar para vocês que quando nós falamos Índias Orientais, nos referindo a esse período, estamos falando a toda a região ali do Oriente, porque naquela época a Índia não tinha a demarcação territorial que tem hoje. Então, eles usavam esse termo para se referir a regiões onde hoje é a Índia e outros países que tinham regiões de comércio muito intenso. E, finalmente, em 1498, o primeiro navegador português conseguiu chegar ao seu real destino, que era chegar à Índia. E esse navegador foi Vasco da Gama. Ele chegou lá no ano de 1498. E por falar em Vasco da Gama, ouça um pouquinho desse trecho dessa música que talvez você já ouviu, talvez não. Então, vamos lá. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Pois bem, você acabou de assistir o trecho de um vídeo que mostra um pedacinho do hino do Vasco da Gama. Pois é, o nome desse time, desse clube, ele tem referência, faz referência ao navegador português que foi o primeiro a conseguir alcançar o objetivo de Portugal, que era de chegar até a região das Índias. E isso deu uma vantagem muito importante para Portugal, porque a partir daí Portugal poderia comercializar diretamente com os comerciantes e os mercadores orientais. Isso deu a Portugal uma vantagem muito grande e ajudou a colocá-la como uma nação, uma superpotência naquela época.
Pouco tempo depois, foi Pedro Álvares Cabral que chegou nas terras onde hoje é o Brasil. Isso aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Esse foi o período que ficou comumente conhecido como o descobrimento do Brasil, termo que nós já sabemos que não é o adequado para nos referirmos a esse evento histórico, já que do ponto de vista dos nativos, o território brasileiro ele não foi descoberto. As navegações espanholas. Portugal foi o primeiro país a iniciar essas navegações, porém outros países seguiram os mesmos passos de Portugal. O segundo país a dar continuidade a essas navegações ultramarinas foi a Espanha, tá? E tem algumas particularidades em relação às navegações espanholas. Primeiro que a Espanha começou depois de Portugal por conta das chamadas guerras de reconquista, que retardaram a formação de um Estado centralizado. Essas guerras de reconquistas eram guerras para expulsar os árabes muçulmanos que haviam invadido aquele território. Então, a formação de um Estado centralizado, de uma monarquia centralizada, ela começou a se formar a partir de 1469, com o casamento de Fernando II, do Reino de Aragão, e Isabel I, do Reino de Castela. Então, esses reis católicos cristãos, eles conseguiram se unir e expulsar os árabes muçulmanos da região da Península Ibérica. E com isso, colocando fim a essa guerra, logo, inicialmente, o Reino da Espanha começou a financiar essas viagens. Isso aconteceu no ano de 1492, logo após a expulsão dos árabes muçulmanos. Então, o Reino da Espanha financiou a viagem de Cristóvão Colombo, que iniciou essa viagem no ano de 1492. Colombo, ele defendia uma ideia que já era bastante difundida na época, mas ainda não era afirmada de certeza, que era o fato de que a Terra era redonda e não plana como havia essa crença anteriormente, certo? E então, na visão de Cristóvão Colombo, por a Terra ser redonda, navegando em linha reta, ele conseguiria chegar à região do Oriente das Índias. Então, o que Colombo não imaginava era que, se ele navegando em linha reta, ele chegaria a um outro território, que no caso é a América. E então, foi assim que, navegando, chegando às terras onde hoje é a América, Cristóvão Colombo, ao aportar nessa região, achou que estava na Índia e chamou os habitantes nativos de índios. E daí vem a origem do termo que nós utilizamos até hoje para nos referirmos aos povos nativos aqui da América, inclusive aqui do Brasil também. Esse é um termo que mostra a visão europeia sobre os povos nativos dessa região. Não é o termo mais adequado, já que cada grupo étnico, cada sociedade que já habitava aqui antes dos europeus tem a sua própria denominação, sua própria língua, seus próprios costumes, sua própria cultura e sua própria crença. Mas daí vem a origem do termo índio. Então esse foi o trajeto realizado por Cristóvão Colombo, que se tornou ali muito conhecido como o descobridor da América. E você pode pensar o seguinte: se ele achava que estava na Índia e não estava na América, como foi que descobriram que essas terras, na verdade, não eram a Índia? Então, foi através das pesquisas do cartógrafo e navegador Américo Vespúcio, que conseguiu constatar no século XVI que essas terras se tratavam de um outro continente. E é do nome de Américo Vespúcio que vem o nome do nosso continente, América. Portugal e a Espanha na partilha do mundo. Pois bem, iniciadas as navegações ultramarinas, chegando em novos territórios, Portugal e a Espanha começaram a dividir as novas terras, até porque cada reino queria garantir ali as suas posses, a sua região para poder explorar, buscar os metais preciosos e assim lucrar e exercer o seu domínio. Então, alguns acordos foram realizados.
Tá? O acordo final foi o chamado Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Segundo esse acordo, seria traçado um meridiano, uma linha imaginária, de norte a sul, que seria traçada contando 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. Então, as terras a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Note que nessa divisão nós temos parte do território onde hoje é o Brasil sob o domínio de Portugal, o país que desde que chegou aqui em 1500 colonizou essa região, impôs os seus costumes. É desse período que nós herdamos, por exemplo, o nosso idioma, a língua portuguesa. E do outro lado a gente tem os domínios da Espanha. Se você observar no mapa atual e for pesquisar, esses países que eram antigas colônias espanholas, todas falam, por exemplo, o idioma espanhol. Tem esse idioma como idioma oficial. Então, depois do Tratado de Tordesilhas, as divisões, as possessões de Portugal e da Espanha ficaram dessa maneira. A gente tinha Portugal com posses na América do Sul, com regiões também sob seu domínio na África e também na Ásia. Aí a Espanha com possessões em boa parte do continente americano. Navegações inglesas, francesas e holandesas. Os portugueses e os espanhóis não foram os únicos que decidiram navegar e buscar novos territórios para poder dominar e colonizar. A Inglaterra, a França e a Holanda também tiveram esse desejo e também iniciaram essas viagens. A Inglaterra demorou se lançar essas viagens ultramarinas, assim como a França, devido aos conflitos em que ela vivia. Por exemplo, Inglaterra e França estavam ali lutando na chamada Guerra dos 100 Anos e somente depois do final dessa guerra foi que eles conseguiram se organizar e iniciar essa expansão ultramarina. A Inglaterra passava dentro do seu próprio território por uma guerra civil, que era a chamada Guerra das Duas Rosas. Então, findado esses dois conflitos, essas duas nações puderam se lançar a essas navegações ultramarinas. E então, nesse mapa, a gente tem aqui algumas localizações das regiões da América, onde Inglaterra e França, por exemplo, chegaram e iniciaram sua colonização, essa ocupação. Bom, em amarelo nós temos, aqui nessa listinha amarela, nós temos os domínios da Inglaterra. A Inglaterra conseguiu iniciar uma colonização na região da América do Norte. Foi fundada 13 colônias, essas 13 colônias, elas formaram posteriormente um país denominado Estados Unidos, que certamente você já ouviu falar. Além disso, além da Inglaterra, a França também colonizou áreas na região da América do Norte. E dessa colonização foi fundada a atual cidade de Quebec, isso no ano de 1608. Ok, gente? Os franceses, eles também tentaram chegar aqui à região onde hoje é o Brasil. Por exemplo, eles chegaram a ocupar a região lá do Rio de Janeiro, fundaram ali uma colônia, mas depois foram expulsos pelos portugueses. A mesma coisa aconteceu aqui no Maranhão, quando eles chegaram em 1612, ficaram aqui no território até 1615, porque os portugueses acabaram expulsando os franceses, mas houve essa tentativa de ocupar essas terras, porque era o desejo de ter novos territórios para poder explorar, obter os metais preciosos e ter uma região de onde iria se tirar riquezas e assim melhorar as economias dos países europeus. A Holanda também teve um período de dominação aqui no nosso país, enquanto ainda era uma colônia de Portugal. Eles ficaram no Nordeste e depois também foram expulsos pelos portugueses desse território. Então notem que quando a gente fala de expansão marítima, nós estamos falando desse movimento das potências europeias de se lançarem
além-mar. E desse movimento eles acabaram chegando ao novo território, a América, mudando totalmente os rumos da história, não só dos europeus, mas também dos povos americanos, dos povos nativos que já habitavam esse território, que comumente pouco se fala sobre eles, mas que nós ainda vamos estudar. As consequências da expansão marítima. Então, entre essas consequências, e uma das principais, foi o enriquecimento dos países europeus com a exploração do comércio e dos territórios recém-conquistados. Então, ao chegar nas terras onde hoje é a América, os países da Europa, eles fundaram colônias, que eram regiões onde eles exploravam as riquezas e levavam para a Europa. Então, desse comércio, da exploração desse território, os europeus conseguiram enriquecer bastante. Então, outra consequência foi a burguesia europeia aumentou suas riquezas e prestígio social. A burguesia era um grupo específico que estava abaixo da nobreza em termos de prestígio. A burguesia, com a expansão marítima, ela adquiriu ainda mais riquezas e essa obtenção dessas riquezas acabou garantindo à burguesia também o prestígio social que eles tanto buscavam. Outra consequência foi a ampliação dos poderes dos monarcas. Tá? Os reis europeus, eles acabaram expandindo os seus domínios e aumentando o seu poder. E isso contribuiu bastante para que eles se tornassem reis absolutistas. Ou seja, reis, rainhas que detinham muito poder de decisão em suas mãos. Outra consequência foi para os povos nativos, para quem a chegada dos europeus no continente americano não foi algo benéfico, muito pelo contrário, foi algo bastante negativo. Porque ao chegar nas terras onde hoje é a América, encontrar povos tão diferentes, os europeus iniciaram ali um processo de dominação. Então, esses povos nativos perderam suas terras, sofreram com a violência, sofreram também com a escravidão, muitos deles foram escravizados. Além disso, eles foram expostos a doenças que eles nunca tinham tido, então isso acabou resultando num número de mortes muito grande. Tá? Muitos grupos étnicos chegaram a ser totalmente dizimados, tanto pela violência dos conflitos entre os colonizadores e os povos que estavam sendo colonizados, os nativos, quanto por essas doenças. E além disso tudo, ainda havia a dominação, porque os europeus impuseram ou tentaram ali a todo custo impor os seus costumes, a sua crença religiosa e aquilo que eles acreditavam ser o modelo de civilização. Então tudo isso foi algo bastante ruim para os povos nativos, que já tinham sua cultura, já tinham seu idioma, já tinham suas crenças, tinham o seu modo de viver e o modo de viver que eles acreditavam que era o correto. Então, para esses povos nativos, essa chegada dos europeus não foi benéfica. Outra consequência foi o deslocamento do eixo comercial do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Antes das navegações, da expansão marítima, o eixo comercial estava todo aqui, nessa região do Mar Mediterrâneo. Era dali de onde eles obtinham as mercadorias que eles mais precisavam. A partir dessa expansão marítima, tá, o Oceano Atlântico, principalmente aqui a região do Atlântico Sul, sob o domínio de Portugal, essa região passou a ser um novo centro comercial. Por quê? Eles vinham da Europa, extraíam riquezas e levavam de volta para o continente. Então, o centro comercial do mundo mudou. Além disso, com as grandes navegações, houve um maior intercâmbio, não só comercial, mas também cultural. E para muitos especialistas, esse foi o início da globalização. Outra consequência foi a ampliação do conhecimento do planeta Terra. Até o período das grandes navegações, até, para ser mais exata, a chegada de Cristóvão Colombo à América, tinha-se a ideia de que o mundo era apenas a Ásia e nem tanto como a conhecemos atualmente,
mas parte da Ásia, da África, Europa, tá? E algumas regiões que já eram conhecidas. Notem que nesse primeiro mapa não tem a representação do continente americano. Então, porque eles não sabiam da existência dessas terras. Tá? E aí, após a expansão marítima, essas navegações, tá bom? O mapa mundi ele acabou mudando, porque passou-se a conhecer mais o território, tá? E os mapas mudaram, trazendo ali um conhecimento muito maior sobre a geografia e sobre o espaço do mundo e também sobre outros povos. E, finalmente, houve também ali uma construção de uma nova visão de mundo. A expansão marítima ela mudou bastante a mentalidade dos homens e mulheres europeus, assim também como contribuiu para uma mudança também de mentalidade, de visão dos povos nativos, a partir desse contato que nem sempre e na maioria das vezes não foi pacífico. E então, a nossa aula termina aqui. Eu te agradeço pela tua atenção. Se você está se esforçando, estudando, parabéns, foco, fé, que tudo vai dar certo. Então, até a próxima aula.